Oi, turminha do segundo ano, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre separação de sílabas. Isso, todos nós já sabemos que quando a gente fala em separação de sílabas, a gente começa a perceber a quantidade de vezes que a gente abre a boquinha. Então, por exemplo, se eu for falar a palavra sapo e eu quero separar essa palavra, eu vou pensar em quantas vezes eu abro a boquinha. Sapo, 2 vezes. Agora a gente vai ver uma outra maneira de separar sílabas. Quando as palavras são muito grandes e eu quero escrever uma frase e a linha não me dá espaço para que eu consiga escrever essa palavra, o que a gente faz? Às vezes a gente precisa parar com a palavrinha no meio e passar para a linha de baixo. Só que será que é possível a gente separar essa palavra em qualquer momento? Eu posso parar em qualquer letrinha e fazer essa separação? Não. Então é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Por exemplo, turminha, se eu vou escrever uma palavra um pouquinho mais comprida, vamos imaginar que essa daqui é a linha do meu caderno. E eu vou precisar escrever a palavra carne. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou precisar parar a palavrinha aqui. Eu preciso parar a palavrinha aqui e continuar na linha de baixo. Carne. Eu consegui separar ela exatamente da forma correta. Carne, em 2 partes. Mas e se a palavra for um pouco mais longa? Como que eu vou conseguir fazer essa separação? Vamos pensar na palavra apareceu. Eu consegui escrever, só que quando chego aqui embaixo, eu não consegui terminar a minha palavra. O que eu tenho que fazer? Deixar o azinho aqui em cima e na linha de baixo eu vou continuar. Apareceu. Ótimo. Será que eu poderia separar essa palavrinha assim? Eu posso separar assim? Areceu? Não. Por quê? Porque o P com o A, ele é uma sílaba. E eu não posso separar uma sílaba no meio dela. Eu nunca posso deixar a consoante separada da vogal. Quando ela é uma sílaba, ela tem que ficar junta. Então isso não é possível fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos em outras palavrinhas em que a gente vai ter que separar em apenas 2 partes. É isso que vocês vão fazer nessas atividades de hoje. Separar as palavras em apenas 2 partes. Tá bom? Eu vou dar o primeiro exemplo aqui da palavra picadeiro. Aqui em cima eu coloquei a palavra inteira. Agora embaixo eu vou separar ela em 2 partes. Eu tenho diversas possibilidades de fazer isso. Olha só, o pi é uma sílaba. Eu posso deixar o C com o A, que é uma outra sílaba. Eu posso deixar sozinho, deixar o C separado do A? Não. Então, eu vou ter que continuar. Separei em 2 partes, mas eu separei da forma correta, deixando a sílaba junto, consoante e vogal, que formam uma sílaba, elas ficam juntas. Uma outra maneira de separar essa mesma palavra em 2 partes. Picadeiro. Deu para vocês entenderem que então a sílaba ela não pode ser separada. Quando a gente vai separar uma palavra que a gente já está acostumado em quantas partes ela tiver, se eu tivesse aqui, por exemplo, a palavra sapo e eu pedisse para vocês separarem essa palavra, vocês vão poder separar o S do A? Não, porque a sílaba é o sa. Vocês poderiam separar o P com o O? Também não, porque a sílaba é P e o O. Deu para entender que quando nós estamos falando de uma sílaba, a gente não pode cortar essa sílaba ao meio, a gente não pode dividir, a gente não pode separar. As únicas letrinhas que nós vamos conseguir e nós podemos separar quando nós encontrarmos 2 S's ou 2 R's. Dessas 2 maneiras, quando a gente vai separar, eles não podem ficar juntos, nunca. Dizem que eles brigam, então a gente tem que separar. Por exemplo, na palavra pássaro. Quando eu vou separar a palavra pássaro, eu vou deixar um S de um lado e o outro S do outro lado, certo?
Se eu for separar essa palavra em duas partes, eu tenho que separar os S's também. Pássaro. Ou eu posso separar em duas partes. Pássaro. Deu para vocês entenderem? Esse exercício de agora, vocês vão separar então as palavrinhas em apenas duas partes. Como se vocês estivessem escrevendo na folha do caderno e chegando no final da linha, aquela palavrinha não cabe. Isso muitas vezes acontece. E às vezes vocês até me perguntam, Tia Guta, mas o que é esse tracinho que você colocou aqui no final da linha? Quer dizer que a minha palavrinha não coube em uma linha. Então eu dividi e coloquei na linha de baixo. Tá bom? Turminha, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu falei. As atividades seguintes nós vamos fazer juntos na aula online, na aula ao vivo, porque eu vou ditar algumas palavrinhas para ver se vocês vão conseguir separar elas em duas partes, tá bom? Então até a próxima aula, um beijo para vocês.